Bom, vamos lá, né? Vamos tentar fazer uma nota sobre o batismo com fogo. Vai ser uma nota mais teológica, eu entendo sobre isso. É difícil eu fugir dessa questão. E também não é algo que vai dar um ponto final sobre isso, né? Porque é uma discussão que ela vem há séculos, né? Eu não tenho a pretensão de dizer que eu sou a autoridade final nesse assunto. Porém, eu vou dar o meu ponto de vista, baseado em muitos estudos, baseado naquilo que de fato eu creio, né? Sobre o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, existem duas interpretações. A primeira, ela defende que esse fogo trata de fogo de juízo, né? Que João estava dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqueles que o servem, aqueles que seguem a Cristo, e com fogo, o fogo eterno, o fogo que queima, o fogo de punição eterna, aqueles que o rejeitam, né? Essa é uma linha de interpretação. E entre ela vai concordar Orígenes, né, um dos pais da igreja, vai falar sobre isso. E escritores modernos como Neander, Meyer, Lange, eles vão dizer a mesma coisa, vão dizer que é um batismo de impenitentes, né, com fogo do inferno, distinto do batismo do Espírito Santo, né? Ainda nesse pensamento vai William MacDonald, vai Craig, Rissab, vai todos pensar dessa mesma forma e defender isso, né? E muitos outros vai dizer sobre isso, que João está se referindo a dois batismos diferentes e opostos, um de graça e um de juízos. Porém, eu vou na mesma linha de Hernandes Dias Lopes, que é um dos escritores modernos, e muitos escritores antigos também, né, que vai defender o contrário disso, vai defender que a palavra fogo ela é acrescentada e aplicada ao Espírito, porque o fogo do Espírito remove nossa poluição como o fogo purifica o ouro, né? Aqui eu estou usando uma citação do próprio João Calvino, né? Um dos grandes reformadores da igreja. E ele vai defender que fogo e Espírito estão unidos, que não é uma diferença. Robertson também vai dizer sobre isso, que a palavra ali, fogo, é uma preposição, como se fosse um batismo duplo, e é isso que eu defendo o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo do Espírito Santo, porque sobre isso a gente vai ver em Atos capítulo 2, né, quando desce o Espírito Santo no meio daqueles que já pertenciam a Cristo, e a Bíblia vai falar que dentre eles manifestaram línguas e línguas como que de fogo, né? Então a gente vai vendo uma manifestação de Deus sobre esta questão, né? Então, vamos aí. Como diz o Dr. Carson, né, a água toca a superfície, que é o nosso batismo, mas o fogo penetra a substância das coisas, né? Então a gente precisa desse fogo purificador no nosso interior para inflamar nossa alma, né? O fogo ilumina, aquece, purifica e se alastra, né? A gente tem que buscar esse batismo com fogo, os nossos jovens têm que buscar batismo com fogo. A igreja ela foi forjada no fogo e a igreja precisa estar atenta sobre isso, né? Norman Champlin ele vai dizer que a interpretação mais comum do batismo com fogo é que ele indica um caráter de batismo com o Espírito e com fogo, ou seja, o fogo limpa e purifica como destrói o mal. E é sobre isso que a gente fala, né? E sobre isso que eu estou falando, esse batismo com fogo, dentro daquilo que eu creio, ele é um batismo duplo, né? É um batismo que vai limpar, purificar, como eu já disse, e produzir o ouro puro da santificação. Então é sobre isso que a gente tem que estar atento, né? O fogo, ele tem o poder de refinar metal, tirando dele as suas escórias, né? De limpar. O fogo produz uma chama de ardor e entusiasmos. Então é sobre isso que estou dizendo, é esse fogo que purifica, queima e ao mesmo tempo inflama a nossa alma. É esse fogo que, na minha opinião, e eu concordando com muitos estudiosos, é o fogo que João está citando ali quando ele fala que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. De mais a mais, só a nível de conhecimento, o nosso Deus é um Deus de fogo, né? E isso não é um jargão, isso é um método bíblico de ver isso, né? A Bíblia vai dizer que Deus se revela muitas vezes nas Escrituras na figura de fogo, né? Ele aparece a Moisés no Monte Horebe em meio a uma sarça ardente, fogo, né? Ele conduziu Israel pelo deserto durante 40 anos e noites escuras, tenebrosas, por meio de uma coluna de fogo. Deus desceu sobre o Sinai em fogo. O aspecto da sua glória era como fogo. Deus falou com Moisés do Sinai no meio do fogo. O Senhor respondeu com fogo a oração de Elias e provou para aquele povo apóstata, né, infiel, que ele era Deus. Desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar.
consagrando o templo de Jerusalém, e aí a Bíblia fala que a glória do Senhor encheu a casa. Elias foi trasladado, né, por um redemoinho, mas antes do redemoinho ele viu carro e cavalos de fogo. Isaías orou para que Deus abrisse os céus e derramasse e se manifestasse com fogo como um fogo que se inflama os gravetos no meio de nós, né? Zacarias diz que Deus se coloca de maneira protetora ao nosso redor como um muro de fogo. Hebreus fala que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. E o próprio Hebreus vai dizer que nosso Deus é fogo, né? O seu trono é de fogo, diz Daniel. Então, e a sua palavra, diz Jeremias, que é fogo. Jesus, ele batiza com fogo. O Espírito Santo, como já citei, ele desce no Pentecostes como fogo. Então a gente precisa buscar esse batismo com fogo, a gente precisa ser inflamado pelo fogo do Espírito, a gente precisa ainda buscar essa presença constantemente, como disse Richards, né? Não fiquemos satisfeitos com a água do batismo simplesmente, mas precisamos do fogo do Espírito, né? Esse fogo que hoje, infelizmente, é contrário à ideia da maioria dos nossos irmãos tradicionais, né? Nossos irmãos calvinistas, ele era buscado por muitos deles antigamente, como eu já próprio citei. O próprio João Calvino vai trazer como uma nota de duplicidade, né? Um batismo duplo e não separado, como é defendido hoje em dia. E até o próprio missionário presbiteriano, quando ele chegou no Brasil, na sua nota, né, registrada, está dizendo sobre ele chama Ashbel Green, eu não sei se a pronúncia está correta, Ashbel Green Simonton, e ele vai dizer o seguinte, que quem dera que ele fosse alcançado com o batismo de fogo e consumisse todos os maus dele e tivesse um coração totalmente renovado em Cristo, porque ele falava que o batismo com fogo ia trazer sobre ele uma maior esperança de busca constante na obra do Senhor e menos relapso e menos encontro ou desejo das coisas desse mundo. Então, a minha nota eu defendo sim que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é o batismo que vai trazer a purificação da água e seremos inflamados pela presença do Espírito de Deus, tá bom? Fiquem com Jesus aí, e aqueles que não buscaram, que não têm, busquem o batismo com fogo.